Revisão de equações irracionais. Olá, galera! Como vocês sabem, equação irracional, né, é quando o x está dentro de uma raiz, e aqui isso acontece. Então, como é que a gente faz para resolver as equações irracionais? O nosso objetivo é sempre tirar o x de dentro da raiz, porque a gente não sabe resolver quando ele está dentro da raiz. Então a gente precisa tirar ele da raiz. E como é que nós fazemos isso? A gente observa o índice da raiz. Aqui, por exemplo, o índice é 2. Tá vendo? Então, para eu tirar ele da raiz de um índice 2, eu tenho que elevar tudo aqui ao quadrado, né? Para cortar com a raiz. Só que isso aqui é uma igualdade. Então, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro para continuar igual. Porque se eu não fizer isso, vai ficar desigual. Então, também preciso elevar o lado esquerdo ao quadrado. Fazemos isso agora. O que vamos fazer no próximo passo? Nós vamos, então, cortar, né, a raiz, mandar ela embora. Porque esse era o nosso objetivo. Então, vai ficar somente 2x mais 2. E do outro lado, vamos ter que resolver a conta que aparecer. Nesse caso aqui, a conta que apareceu é x menos 3 ao quadrado. É um produto notável, mas nem sempre acontece isso. Pode ser até mais fácil. Pode ser, se fosse só um x, tá vendo? Aí ia ser só x ao quadrado. Se fosse só o 3, seria só 3 ao quadrado, que é 9. Mas como é x menos 3 ao quadrado, vamos ter que resolver um produto notável. Como é que é isso? Lembra? É o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar menos 6x, mais o último, 3 ao quadrado, que dá 9. Vai ficar assim, tá vendo? E do outro lado, a gente só tirou a raiz, repetiu 2x mais 2. Qual é o próximo passo, então? Repara que essa agora é uma equação do segundo grau, só que está toda embaralhada, tá vendo? Porque uma equação do segundo grau, ela tem que ser igual a zero. Então, eu preciso passar todo mundo do lado direito para o lado esquerdo. Então, vai ficar, 2x vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 6x menos 2x. Vai dar menos 8, tá bom? E o 2 positivo vai passar para o outro lado negativo. Vai ficar 9 menos 2, que dá 7, igual a zero. Tudo bem, gente? Então, agora, essa aqui é uma equação de segundo grau, que nós temos que resolver. Vai ficar, 1, e aqui é 7, né? Para dar 7, só pode ser 7, não é isso? Só que como aqui é menos 8, vai ter que ser menos 1 menos 7, porque menos 1 menos 7 é a multiplicação dá mais 7, e quando for somar, multiplicar cruzado aqui e somar, vai dar menos 8. Vamos conferir? 1 menos 1 menos 7. Menos 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes menos 7, menos 7. Menos 1 menos 7 dá menos 8. Então, vamos ter o que agora? X menos 1, x menos 7, nos parênteses, multiplicado, dando zero. Então, uma multiplicação que dá zero significa que esse vezes esse também dá zero. Então, x menos 1 igual a zero. Vamos achar como resposta x igual a 1. X menos 7 igual a zero. Vamos achar como resposta x igual a 7. Acabamos! Não! Cuidado! A gente não acaba a conta aqui quando a equação é irracional. Lembra, a equação irracional é uma equação muito traiçoeira. Por que, professor, ela é uma equação traiçoeira? Porque você acha a resposta e acha que acabou. Mas não acabou. Porque você tem que verificar se eles são resposta mesmo, substituindo os valores que você achou aqui. Por quê? Porque quando você faz esse movimento de tirar uma raiz, né, pode ser que você esteja colocando raízes na equação, soluções na equação, que não sejam soluções de verdade, entendeu? Porque, tá vendo? Isso aqui é uma raiz, tá vendo? Isso aqui é uma raiz. Pode ter raiz de número negativo nos números reais? Não pode, né? Não pode. Então, se acontecer isso aqui, quando eu substituir, então vai dar um problema. Então, vamos verificar. Vamos fazer o nosso teste aqui, Testando, tá vendo? Nosso teste com a primeira raiz, x igual a 1, tá vendo? Aí depois eu vou fazer o teste com x igual a 7.
Vamos lá, então. O que eu vou ter que fazer no meu teste? Eu vou ter que pegar a raiz que eu encontrei, né? Por exemplo, aqui a primeira eu estou fazendo como se fosse 1, x igual a 1, e vou substituir na minha equação, tá vendo? Vou botar aqui dentro. E vou ver se eu vou obter do lado esquerdo uma coisa igual ao lado direito, tá bom? Vamos ver, ó. Se eu botar 1 aqui, vai ficar 1 menos 3. 1 menos 3 é menos 2. Não é isso? É menos 2. Menos 2. Agora, vamos ver como é que vai ficar se eu botar o 1 aqui do outro lado. Vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Vai ficar a raiz de 4. Não é isso? Então, menos 2 igual a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Menos 2 igual a 2. Gente, é possível que o menos 2 seja igual a 2? Não, não é igual. Então é falso. Tá vendo o que eu falei, ó? Uma raiz deu resultado negativo, tá vendo? Não pode. Uma raiz de índice par, né? Porque aqui nós sabemos que é 2, o índice é 2, não pode ter resposta negativa. Então isso aqui é falso. Ou seja, o x igual a 1 não é uma raiz, não é. Ela entrou aqui, né, erradamente. Ela entrou na solução nesse movimento aqui de tirar a raiz elevando ao quadrado. Às vezes você acrescenta soluções a mais. Então você tem que verificar para poder ir tirando elas. Agora vamos ver se o x igual a 7 é uma raiz. Vamos ver. Testando para o x igual a 7. Se eu botar o 7 aqui, 7 menos 3 dá 4, não é isso? 7 menos 3 dá 4, tudo bem? Então vou botar aqui 4. Agora, igual, ó, raiz de quem? Vou botar o 7 aqui. 7 vezes 2, 14, né? Mais 2, 16. Vai ficar raiz de 16, tá vendo? 4 igual a raiz de 16. Vamos lá. 4 é igual a raiz de 16. Raiz de 16, gente, é 4, não é isso? Então, 4 é igual a 4. Isso é uma verdade? É verdade. Então, realmente, ó, então nós validamos. Realmente, o 7 é uma raiz. Então, ó, qual é a solução dessa equação? A solução dessa equação é x igual a 7, tá bom? Então, é uma equação que só tem uma raiz, tá vendo? Para as equações irracionais, tá? Não tem isso, né? Por exemplo, nas equações do segundo grau, a gente sabe que sempre tem duas raízes. Agora, para as equações irracionais, não tem isso, né? Pode ter uma raiz, aqui teve uma só, né? 7. Pode ter nenhuma raiz, pode ter 3, 4, não tem isso, entendeu? Depende de cada equação racional. Essa aqui, por exemplo, teve uma só, 7, tá bom? Vamos então para mais um exemplo, mas agora de uma equação biquadrada, para a gente poder também relembrar como é que calcula a equação biquadrada. Uma equação biquadrada, então, para a gente resolver. Gente, vamos resolver a equação biquadrada por um modo muito inovador, não é isso? Vamos aplicar a fatoração para resolver a equação biquadrada. Então, a gente vai resolver da mesma forma como se fosse uma equação do segundo grau, usando a fatoração, igualzinho. Ó, aqui eu vou botar 1, não é isso? 1. E agora 4, ó. 4 é 2 vezes 2. Só que se for 2 vezes 2, multiplicar aqui, não vai dar 5, né? Não vai dar 5. Então eu vou ter que usar 1 e 4, porque 1 vezes 4 dá 4. Só que como está negativo aqui, vou ter que botar menos 1, menos 4. Agora repara, ó. 1 vezes menos 4, menos 4. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 menos 4 dá menos 5. Chegamos aonde a gente queria. Então o que eu faço agora? Aí que entra a diferença. Na equação do segundo grau, a gente só botava x menos 1, x menos 4. Só que essa aqui agora é uma equação biquadrada, tá vendo? Então aqui é 4. Então aqui na verdade tem um x2, tá vendo? E aqui também 1x2. Por quê? Quando eu boto x2 multiplicado por x2, vai dar x à quarta. Então, ao invés de botar x menos 1, x menos 4, eu vou ter que botar x ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 4, igual a 0. Tá bom, gente? E agora resolver da mesma forma. Só que ó, é um produto que dá 0. Então, esse vai ser igual a 0 ou esse vai ser igual a 0. Só que agora nós não vamos ter uma equação do primeiro grau para resolver, e sim uma equação do segundo grau. Então, ó, se esse aqui for igual a 0, x ao quadrado vai ser 1. E se esse aqui for igual a 0, o x ao quadrado vai ser 4, né? Só passar os números para o outro lado. Agora vamos resolver, ó.
é uma equação de segundo grau incompleta. É bom que a gente relembra como é que faz. Tem que passar, ó, esse 2 para o outro lado. Esse 2 para o outro lado. E vai ficar, então, mais ou menos a raiz de 1 e mais ou menos a raiz de 4. Tá vendo? E agora resolve a raiz. Mais ou menos, quanto é que é a raiz de 1? 1. Mais ou menos 1. Quanto é que é a raiz de 4? 2. Mais ou menos 2. Já acabou. Qual é a solução? A solução é menos 2, 2. Menos 1, 1. Já acabou. Olha como é que é bem mais fácil, bem mais curto, né? Resolver a equação biquadrada também por fatoração, né? A fatoração é uma ferramenta muito útil nas nossas vidas. Não é isso? Só que para a gente poder treinar mais, né? Aqui eu botei vários ou's, tá vendo? Eu não precisava não, tá? Eu podia botar só o primeiro ou e depois fazer um risquinho assim, entendeu? Para resolver esse e esse. Mas tudo bem. Só que então, para poder, né, a gente relembrar mais, vamos trabalhar outras questões também da equação biquadrada. Por exemplo, ó, eu quero encontrar a soma das raízes, tá vendo? Soma das raízes. Olha só como é que sempre são as raízes da equação biquadrada. É sempre mais ou menos uma raiz, mais ou menos outra raiz. Se eu somar isso aqui, quanto é que é mais 1 menos 1? Dá 0. Se eu somar 2 com menos 2, dá 0. Quanto é que é 0 mais 0? 0. Então, a soma das raízes de uma equação biquadrada é sempre 0. Muito bem. Agora, ó, o produto das raízes. Quanto é que é o produto das raízes? Ó, vamos fazer aqui, ó. 1 com menos 1 multiplicado dá menos 1. 2 com menos 2 multiplicado dá menos 2. Menos 1 com menos 2 dá... Opa, eu falei errado aqui, vocês perceberam? Acho que sim, vamos lá então, ó. Mais 1 com menos 1 multiplicado dá menos 1. Agora, mais 2 com menos 2 multiplicado dá menos 4. Menos 1 menos 4 multiplicado dá 4. Então, o produto é 4. Só que isso fica confuso. Você pode fazer assim, multiplicar todo mundo aqui, que vai ver que dá 4. Ó. 2 menos 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Só que tem a fórmula. É muito mais fácil usar a fórmula. Qual é a fórmula do produto das raízes? É o C sobre A. Então, ó, a fórmula é C sobre A, não é isso? O C é 4, o A é 1. 4 sobre 1 dá 4, não é isso? Dá 4. E também tem mais uma coisa que pode ser pedida para a gente em termos de uma equação biquadrada. É o quê? A soma dos quadrados das raízes, não é isso? Então tem a soma das raízes, que é 0, o produto das raízes, que é C sobre 4, e a soma dos quadrados da raiz, ou seja, elevar essa ao quadrado, elevar essa ao quadrado, elevar essa ao quadrado, elevar essa ao quadrado, acabou, e somar. Então vai ficar ao quadrado 4, ao quadrado 1, 4 mais 1, 5, ao quadrado 1, ao quadrado 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 5, 10, então vai dar 10. Mas tem uma fórmula, né? Qual é a fórmula? A fórmula é aquela muito parecida com a da equação de segundo grau da soma. A soma das raízes ao quadrado é menos b sobre a. Menos b sobre a. Só que tem que multiplicar por 2. Então a fórmula é essa aqui, ó. Menos b sobre a. Menos b sobre a, tá vendo? Menos b sobre a multiplicado por 2. Então vai ficar menos 2b sobre a, tá bom? Então vamos lá. Quem é o nosso b? Nosso b é menos 5. Menos 5. Então vai ficar menos 2 vezes menos 5, não é isso? E o A é 1. Então vai ficar menos 2 vezes menos 5, que dá 10. Repara que bateu, né? Sempre bateu. Eu calculei aqui, deu 10. Eu calculei aqui, deu 10. Eu multipliquei aqui, deu 4. Aqui também deu 4. Eu somei aqui, deu 0. Aqui também deu 0. Mas é muito mais fácil usar a fórmula. Então, produto C sobre A, soma, é menos 2B sobre A, tá bom? Eu não preciso achar as raízes para saber quanto vai ser a soma delas, o produto e a soma dos quadrados. Fiquem ligados nessas fórmulas e fiquem ligados nesse modo muito interessante, muito legal de resolver a equação biquadrada. Bons estudos, grande abraço e tudo de bom!